Graça e paz a toda a igreja, todos os irmãos e irmãs. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo na primeira carta de Timóteo, capítulo 1. Eu me chamo Rodrigo Campelo, muitos me conhecem aqui. Fui cooperador nesta instituição escola, Colégio Batista Ludovicense, por cerca de 7 anos, e para mim foi muito proveitoso. E reencontrei alguns que foram meus alunos aqui, e quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui compartilhando esse momento com os amados. Eu sou da Igreja Presbiteriana Renovada em Safira, IPR Safira. Se você quiser conhecer um pouco mais, acesse as nossas redes sociais, @IPR Safira. Sou casado com a Adriane Bom Tempo Campelo. Temos uma filha chamada Samara Bom Tempo. E nessa conferência é muito pertinente falarmos sobre realmente o que é o Evangelho, mas o que é o Evangelho na vida mesmo, na prática. E a carta de Timóteo é uma carta que representa muito bem a praticidade do Evangelho na vida. E por isso eu gostaria que você nos acompanhasse do verso 12 ao 17. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1. Verso 12 ao 17 diz assim: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância em minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com fé e amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Amém? Obrigado pela tua palavra, Senhor. Esta carta que é escrita a Timóteo é considerada uma das cartas pastorais dentro da classificação neotestamentária, e ela é uma exortação para desempenharmos um ministério sobre a verdadeira doutrina, combatendo a falsa doutrina. Ou seja, nós temos um ensinamento dado a Timóteo e à igreja que está sob o seu pastoreio sobre o falso evangelho e sobre o verdadeiro evangelho. Existem pessoas nos nossos dias que acreditam que existem 2 modos de se relacionar com Deus. Um é através da religião e a outra é através da irreligião. Tim Keller gosta de classificar desta forma. Contudo, existem 3 modos a qual nós precisamos compreender como o homem se relaciona com Deus. A religião, que é numa perspectiva da gente seguir a vontade de Deus, mas a gente seguir um padrão moral, acreditando que a nossa ética e a nossa moralidade nos conduz a fazer a vontade de Deus. O outro modo é essa da irreligião, que são pessoas que rejeitam a vontade de Deus
e que querem viver a sua vida da forma como bem entendem. E a terceira via é a do Evangelho. A do Evangelho que representa não apenas o arrependimento dos nossos pecados, mas também um arrependimento da nossa própria justiça. Ou seja, nós não vamos encontrar em nós mesmos, que fomos alcançados pelo Evangelho, nenhuma coisa que nos favoreça, nada que nos promova, nada a qual sejamos glorificados. Esse é o Evangelho, porque o que importa é que ele apareça e eu diminua. Esta carta mostra muito bem o porquê que a gente precisa compreender o Evangelho na vida. Charles Roger, um grande teólogo e comentarista, diz: a mensagem do Evangelho é tão simples que as crianças podem compreendê-la, e tão profundo que os estudos dos mais sábios teólogos nunca vão esgotar suas riquezas. E isso é o Evangelho. É o Evangelho que ele é explicado e apropriado pelas pessoas mais simples, pela simplicidade da humanidade, mas também tão profundo quanto o mais sábio precisa conhecer. Uma visão superficial do Evangelho produz uma vida superficial dentro do Evangelho. Uma visão correta sobre o Evangelho vai produzir cristãos saudáveis para a vida, para a sociedade, para viver o Evangelho. Por isso é que a gente precisa compreender a mensagem do Evangelho. E eis a pergunta: o que é o Evangelho na vida? Nessa perspectiva do que Paulo está compartilhando a Timóteo, o Evangelho na vida vai se dar simplesmente por vivermos a graça de Deus. Olha só, Paulo, do verso 12 ao 14, ele faz declarações a qual demonstra sobre a graça de Deus. A graça de Deus que é muito mais do que um favor imerecido. A gente cresce e aprende que graça de Deus é um favor imerecido, e isso está certo. Fomos favorecidos por algo que nós não somos dignos. Mas existe uma coisa que vai além disso, que antecede essa ação de favor, que é a disposição do coração de Deus. A graça é o fato de que Deus dispôs o seu coração para nós. Deus dispôs o seu coração para nos alcançar. A graça é muito mais do que um favor. É simplesmente uma manifestação do coração de Deus sobre nossas vidas. Por isso, a disposição do coração de Deus alcançou a humanidade, alcançou a vida de Paulo e alcançou a minha e a sua vida. Nós somos pelo Evangelho, porque o Evangelho é graça. O Evangelho não é simplesmente obras. E Paulo diz: dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me deu força e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, olha só, independente de toda a minha condição de ignorância, de incredulidade, de insolência que nós somos e que vivíamos uma vida outrora fora do Evangelho, Paulo diz: contudo, apesar de tudo isso, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo transbordou sobre mim. O Evangelho nos torna pessoas que são simplesmente mais do que um recipiente, se tornam a habitação da fé e do amor do Senhor. Isso é graça. Por isso, quando a gente pensa sobre o Evangelho na vida, que é vivermos na graça de Deus, é isso que é o Evangelho na vida. É a gente viver a graça de Deus. A graça de que nós vivíamos uma vida totalmente morta em delitos e pecados,
Efésios capítulo 2, verso 1, nós vivíamos uma vida totalmente errante, como Paulo descreve a própria vida dele, mas o Evangelho nos alcança. A boa notícia é: Deus vem ao nosso encontro, porque quem está morto em delito e pecado não tem força nenhuma, não tem disposição nenhuma, não tem condição nenhuma, não existe vida nenhuma para se desenvolver. Então, o Evangelho na vida é vivermos a graça de Deus. Essa graça de Deus que faz com que nós sejamos, primeiro, fortalecidos. Por quê? Porque quem está morto não tem força, quem está morto não tem vontade, quem está morto não tem disposição. Então o Espírito Santo vem e ele regenera o nosso espírito, ele nos faz ter a experiência do novo nascimento, e essa experiência faz com que necessariamente sejamos fortes agora, e possamos nos levantar desse cenário de sepultura, desse cenário de morte, desse cenário de rompimento. Por isso é que ele diz: olha, eu era um insolente, eu era um perseguidor, eu era um blasfemo, eu fazia tudo isso porque eu era ignorante e incrédulo. Então a graça, ela nos fortalece, e depois a graça nos torna digna. Por isso que ele diz assim: olha, me considerou fiel. Outras versões diz: me considerou digno. Ser considerado digno não é que existe algo de valor em nós. Não existe nenhum valor em quem é blasfemo, não existe nenhum valor em quem é insolente, não existe nenhum valor em quem é perseguidor, não existe nenhum valor em quem é ignorante, em quem é incrédulo. Então o que é isso? É a graça que dispõe o coração de Deus a renovar a nossa vida, a restaurar a nossa vida, a agir sobre nós de forma tão poderosa que nós não vivemos mais a vida antiga, mas a gente passa a viver uma nova história. Por isso Paulo diz que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Sabe, essa nova vida é de que a graça de Deus nos propõe uma vida com propósito. Simplesmente isso. O Evangelho na vida é vivermos a graça de Deus, e essa graça de Deus, ela nos coloca em um novo propósito. Então, no dia a dia, sabe, em cada manhã em que a gente vê a manifestação das misericórdias do Senhor sobre nós, o que estamos vendo é muito mais do que as misericórdias que se renovam a cada manhã. É a manifestação da graça de Deus. Então eu me levanto e ando, eu me relaciono, eu como, tudo debaixo da graça, debaixo da manifestação da graça. Por quê? Porque em mim mesmo não existe condições, em mim mesmo não existe nada de bom, em mim mesmo não existe nada que me favoreça, mas é a graça, é a ação de Deus sobre nós. Amém? Amém? E viver sobre a graça nos coloca em uma vida simplesmente de gratidão. E é por isso que a gente precisa compreender que o olhar que temos que ter em relação a Deus não é o olhar religioso e muito menos uma relação irreligiosa, mas é a relação do Evangelho, que diz que simplesmente nós nos arrependemos do nosso pecado e nos arrependemos de tudo quanto pode ser justiça nossa. Não importa o que façamos ou deixamos de fazer, Deus não vai nos amar mais ou menos, porque toda manifestação do amor de Deus já foi manifestado através do seu Filho amado Jesus Cristo. Você está entendendo isso? Então como que eu tenho que andar no dia a dia? Com um coração eternamente grato, porque sabendo de que Ele me perdoou, Ele me alcançou, sabendo que nada do que eu faço me justifica, mas de que eu sou justificado por Ele, eu passo a viver uma vida muito mais leve, muito mais resolvida. Por quê? Porque um coração grato não murmura, um coração grato não reclama da vida, um coração grato,
ele não está insatisfeito com os acontecimentos da vida. Um coração grato, ele acalenta não só a sua alma, mas ele é refrigério sobre a alma dos outros. Ele não é pensamento positivo. Um coração grato não é uma autoajuda, mas um coração grato é refrigério sobre a sua vida e sobre a vida de outras pessoas. É uma revelação da bondade de Deus, é uma revelação da graça de Deus. E é por isso que Paulo diz: eu dou graças a Cristo Jesus, eu sou grato a Ele. Eu e você, como testemunhas do Evangelho, sabemos que tudo que há em nós de mudança, de transformação, de vida nova, nunca poderia ser pelas nossas próprias forças. E quantos de nós não fizemos uma aliança com o Senhor, porque nós não tínhamos mais força nenhuma, porque nós não tínhamos mais condição nenhuma para mudar a nossa história, para mudar os nossos vícios, para mudar nossos maus hábitos, para mudar um estilo de vida blasfemo, para mudar um estilo de vida insolente, para mudar um estilo de vida que desagrada a Deus. Nós não tínhamos força. E é por isso que Paulo diz: eu sou grato a Jesus Cristo, porque aquilo que eu não poderia fazer, Ele fez. E isso é o Evangelho na vida. Eu ando todos os dias, eu trabalho, sabe, eu estou com minha família, eu faço a obra do Senhor sabendo que eu sou eternamente grato por aquilo que Ele fez. Porque o que Ele fez foi carregado de fé e amor. De fé porque representa a redenção, representa a sua entrega ali na cruz. E não tem como ser simplesmente uma coisa teórica, uma coisa epistemológica, uma coisa como se fosse uma teoria do conhecimento. A fé, Santo Agostinho diz: eu preciso compreender para crer, mas eu preciso crer para compreender. Existem coisas na vida, claro, que a gente vai aceitar o Evangelho mediante o que a gente compreende da palavra, mediante o que a gente vai entendendo o plano de salvação, o plano de redenção, mas chega momentos em nossa caminhada, em nossa jornada, que esse conhecimento, ele não vai ser suficiente para explicar as coisas mais inusitadas, mais inesperadas da vida. E aí é um momento de exercer a fé, sabendo que Jesus Cristo morreu na cruz e nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Amém? E cheio de amor, porque isso é entrega. O amor é uma entrega, o amor é uma pessoa, o amor não é um sentimento, o amor não é uma emoção, o amor não é simplesmente um arrupio, o amor é uma pessoa, o amor é um exemplo, o amor é uma inspiração, o amor é uma entrega, é um cuidado. Isso é o amor. E é por isso que Paulo está dizendo: eu sou grato a Ele, porque Ele transborda em fé e amor, porque todo o seu sacrifício que me alcançou me envolvendo com a fé e com o amor. Por isso Paulo afirma em Romanos 5, capítulo 5, verso 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós somos resultados da graça de Deus. Nós somos alcançados pela graça de Deus. Nós temos que viver sob a graça de Deus. Não de obras, como Efésios capítulo 2 diz, para que ninguém se glorie, mas pela fé. E isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Isso foi uma entrega dele. A segunda coisa que a gente aprende nestes textos sobre o Evangelho na vida é que o Evangelho, ele tem uma mensagem. E essa mensagem não é a minha, não é a sua, não é a da religião, e muito menos de quem não conhece a religião. Essa mensagem, ela é descrita por William Hendricks como a confissão. Antigamente, os antigos, quando eles iam passando uma mensagem para o outro,
existia muita cultura da oralidade. Então, no primeiro século depois de Cristo, século I, eles transmitiam a mensagem, e isso era relacionado não como uma mensagem, mas como uma confissão. Uma confissão. Às vezes pensamos que confissão, por conta de toda uma tradição cristã católica, relaciona somente ao aspecto do pecado. Mas a ideia original do termo confissão é aquilo que se enuncia, é aquilo que é dito, é aquilo que é compartilhado. E aí Paulo está dizendo, esta afirmação, esta confissão é fiel e digna de toda aceitação. Qual é a confissão? Qual é a mensagem? De que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. A confissão, ela tem 3 âmbitos. Ela tem a questão da confiabilidade, por isso que Paulo está dizendo, esta confissão é fiel. Esta confissão, ela não se perdeu no ouvido, no telefone sem fio. Sabe? Ela é fiel. Foi passada de um para o outro, não simplesmente como uma tradição oral, mas isso foi escrito dentro dos corações. Isso foi escrito dentro da mente, é esse o sentido. A ideia de que é fiel a palavra para todos os homens, ou seja, de que a mensagem do Evangelho é coerente, de que não há equívocos, de que não há erros, de que não há confusão, de que não há mentira no Evangelho. Atualmente, os homens apresentam um Evangelho muito diferente do Evangelho de Cristo. Eles apresentam um outro Evangelho que não fala de renúncia, que não fala de negação de si mesmo, que não fala de tomar sua cruz e seguir a Jesus, que não fala de submissão, que não fala sobre pecado, que não fala sobre piedade, que não fala sobre santidade. As pessoas têm pregado um evangelho aonde Cristo não é o centro e aonde a mensagem de Cristo, ela está sendo simplesmente para agradar os ouvidos e não para transformar os corações. E Paulo está dizendo, existe um conteúdo, existe uma mensagem única do Evangelho. O Evangelho não é sobre prosperidade, o Evangelho não é simplesmente para saber como a sua vida vai dar certo aqui sobre essa terra, é muito mais do que isso. O Evangelho não é simplesmente a gente ter o segredo de uma vida feliz, o Evangelho não é a busca da felicidade, o Evangelho é uma mensagem de salvação para os homens pecadores, aleluia. Nós não podemos esquecer isso, nós não podemos deixar de pregar sobre isso. A centralidade do Evangelho é essa: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E você pega de Gênesis a Apocalipse, o enredo da história é um enredo da salvação do homem, da condenação eterna, da salvação do homem, da condenação de si mesmo, da salvação do homem, da ausência de Deus. Mas hoje, os homens de hoje têm prazer em mostrar os seus pecados. E sabe por quê? Porque nós temos nos calado, nós não temos confessado de que o errado é pecado. Nós não podemos comprometer a mensagem. O problema não está na mensagem, o problema está no emissor da mensagem. Não o emissor original, mas o emissor de quem comunica. Precisamos comunicar a essência do Evangelho. Todos os homens são pecadores e Jesus é o Salvador de todos os homens. E é por isso que o Evangelho é essa mensagem que revela a nossa condição, que revela a nossa natureza humana. Qual é a nossa natureza humana? De pecadores. Quando você pega os versos 3 em diante do capítulo 1 de 1 Timóteo, você vai ver no verso 3 e 4,
Paulo descrevendo, e que ele partiu da Macedônia e rogou que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias, em vez de promover a obra de Deus, que é pela fé. Ou seja, o ensino que está sendo demonstrado nesta carta é de que existe um outro evangelho sendo pregado, é de que existe um desengele, uma má notícia, um desserviço do evangelho, aonde a mensagem do evangelho está sendo muito mais proposta como um sistema filosófico do que necessariamente uma mensagem de fé. Paulo está combatendo o gnosticismo aqui nessa época, que é justamente uma corrente filosófica que tenta simplesmente intelectualizar toda a palavra de Deus e achar que tudo aquilo de Deus, tudo aquilo que se refere a Deus, nós podemos dominar com a nossa sabedoria. E Paulo está dizendo: olha, Timóteo, ensine aí. O evangelho é uma questão de fé, não é uma questão de intelectualidade. Nós andamos não baseados em um sistema filosófico, cheio de preceitos éticos e morais para a gente se tornar um homem melhor, uma pessoa melhor. Nós vivemos uma mensagem de fé, nós não podemos esquecer isso. O evangelho não é um intelectualismo, o evangelho é fé. E essa fé revela a nossa condição, revela a condição de forma coletiva. Todos os homens são pecadores. Chegaram para Jesus e disse: bom mestre, ele disse: bom, por que tu me chamas de bom? Só há um que é bom. Nós não somos bons. A distinção daqueles que entenderam o evangelho, foram iluminados pelo evangelho, convencidos pelo Espírito Santo, daqueles que não tiveram essa experiência, é que agora nós somos pecadores redimidos, remidos, perdoados, regenerados. E aí Paulo vem e traz isso de forma particular, porque a confissão, além de ter uma questão que é de confiabilidade, de conteúdo, existe a apropriação pessoal. Paulo diz: da qual eu sou o pior dos pecadores. E quando eu paro para analisar essa afirmação de Paulo, eu lembro de uma frase de C.S. Lewis, que ele diz: se você não é o pior pecador que conhece, então você precisa se conhecer melhor. E porque nós não conseguimos, a gente não consegue se ver como o pior dos pecadores, porque nós estamos arraigados na religião, no preceito moral. Porque a gente tem algumas condutas éticas e morais, a gente começa a achar que nós somos bons, que nós somos boas pessoas, porque nós não matamos, porque nós não roubamos, porque nós não desenvolvemos vícios. Mas existem coisas lá no nosso coração, que se a gente contasse para as pessoas, duvido se elas nos amariam como nos amam hoje. E isso mostra uma consciência sobre nós mesmos. Sócrates diz: conheça-te a ti mesmo. O autoconhecimento é necessário para a gente definir a nossa relação, principalmente a nossa relação com Deus. O evangelho na vida é a gente compreender de que o evangelho é uma questão de fé, e uma questão de fé que revela que não só os outros são pecadores, mas eu sou o pior deles. Você consegue se ver numa condição pior do que os outros? Mas muitos cristãos sempre se colocam sendo melhor do que outros, dos que estão lá fora e dos que estão aqui dentro. Por isso que a parábola do filho pródigo,
ela devia ser intitulada de outra forma, sendo traduzida, porque quem está perdido não é só o filho que saiu de casa, o filho que ficou em casa também está perdido, porque o filho é religioso, o filho está seguindo um código moral, e ele está perdido, ambos estão perdidos. E se a gente não se vê todos os dias, ao entrar nesse lugar, ao estar em nosso quarto, em nossa casa, em nossos momentos de oração, como o pior de todos os pecadores, nós não vamos compreender o que é a mensagem do Evangelho. Nós ainda estamos distante da essência do Evangelho. Por isso o Evangelho é a capacidade que Deus nos dá de enxergarmos os nossos defeitos, muito mais os nossos defeitos do que o defeito dos outros. O Evangelho é justamente para revelar muito mais esse homem pecador do qual sou, do que necessariamente apontar o dedo para quem é pecador. E nas nossas relações, será que estamos muito mais, condenando os nossos pecados em nós mesmos, do que condenando o pecado dos outros? Vivemos uma sociedade que está muito mais se importando em expor o outro, em apontar o outro, em apontar as falhas dos outros. E como o evangelho da vida esse evangelho na vida pode resolver muita coisa dentro de nós. Você que é casado, você se vê melhor do que o seu cônjuge? Você que é filho, você se vê melhor do que os seus irmãos ou do que os seus pais? Você que é pai, se vê melhor do que os seus filhos? E nós, em nossa irmandade, como você vê o outro? Paulo, na sua carta aos Filipenses, que é a carta da alegria, ele diz: considerai uns aos outros superiores a si mesmo. Isso é o Evangelho. Se nós andarmos considerando cada um superior a nós mesmos, não haverá ninguém superior, mas todos nós estaremos na mesma posição, porque esta é a posição que Cristo nos colocou, uma posição de humildade. O humilde não é o que diz que é humilde, mas é aquele que se coloca para servir aquele que precisa, aquele que é amado seu. Isso é o Evangelho na vida. Então o Evangelho na vida é a gente viver na graça de Deus, é a gente viver uma mensagem de fé, mas é a gente viver sendo testemunha do Evangelho. Os últimos versos diz, verso 15 e 16, verso 16 ele vai dizer: mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haviam de crer para a vida eterna. Paulo está dizendo, o evangelho na vida é quando você está vivendo tanta mensagem da graça de Deus na sua vida, você entende que o que você vive é muito mais uma questão de fé do que simplesmente um intelectualismo, que na sua vivência você sabe que tudo que está acontecendo com você, tudo que está operando em você, não termina em você, mas vai além de você. É Deus preparando você. Por quê? Porque Deus nos chamou para ser seu exemplo. Deus nos chamou para sermos suas testemunhas. Deus nos chamou para ser a inspiração para outros. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 3, Paulo vai dizer que ele louva a Deus porque ele é o Pai de muitas misericórdias, que pelas mesmas consolações diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. O Evangelho da graça não termina em nós. E tudo o que acontece em nós, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Tudo o que acontece em nós,
seja o que nos faça sorrir ou nos faça chorar. Deus tem um propósito para além de nós. Deus está nos fortalecendo, Deus está agindo para que sejamos exemplo, inspiração para outros. A declaração de Paulo é: olha, eu, o pior dos pecadores, Deus teve paciência comigo. Às vezes tem pessoas que quando fazem suas decisões já estão com 20, 30, 40, 50, 60. Vai ter gente que vai estar com 100. E sabe o que isso tudo demonstra? Não importa o dia da sua decisão. O que importa é que esse Deus é paciente conosco, porque Ele sabe agir em nossa vida na hora certa, no momento certo. Por quê? Porque tudo que a gente viveu vai servir de exemplo, vai servir de testemunho, vai servir de inspiração. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé. É Deus que nos chama para essa obra de testemunho. Tanto que em Atos capítulo 1, verso 8 diz: mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ser testemunho significa que em toda a jornada da vida, em todo o desenvolvimento da vida, nós nunca estaremos sozinhos, mas Ele sempre vai estar nos fortalecendo, como Paulo descreve. Sabe por quê? Lá no verso 12 ele diz: designando-me para o ministério. Designando-me para o ministério. Qual é o ministério? Às vezes achamos que o ministério é se a gente exercer alguma coisa dentro da igreja. O ministério está em ser testemunha de Cristo Jesus. Testemunha da boa notícia que alcançou a tua vida, da boa nova, que mudou a tua história, sabe, do que te alcançou. Então, eu e você temos uma grande missão, temos um grande propósito: fazer Cristo conhecido em nossa geração, fazer a mensagem do Evangelho alcançar os corações da nossa geração, do nosso tempo, desse tempo em que as pessoas, quando não são religiosas, elas são irreligiosas. Precisamos alcançar o coração delas, e só se alcança o coração delas com a proclamação do Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão? Como? Ser testemunha significa que Ele nos designou para o ministério da reconciliação. Nada é por acaso. O que você já passou na vida? O que você já enfrentou na vida? Quantas crises conjugais? Quantas crises financeiras? Quantas crises afetivas, existenciais? Quantas crises na relação com os filhos, na educação? Quantas enfermidades você já teve ou já superou? Tudo isso é para você ser exemplo. E Deus tem tido paciência sobre nós. Por quê? Porque isso é graça. Vamos orar com um coração grato. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te ser grato pela forma como o Senhor nos alcançou. Senhor, existem pessoas aqui que foram alcançadas das formas mais distintas, mais diferentes, a qual o Senhor alcançou cada um, ó Deus, de uma maneira bem específica. O Senhor esteve agindo sobre a vida de cada um, tratando com cada um, comunicando ao coração de cada um, Deus, de uma forma única, peculiar, particular, Senhor.
O Senhor nos alcançou de uma forma extraordinária e nós te somos gratos por isso, porque a mensagem do Evangelho é poderosa, o Evangelho é poder teu, ó Pai, que mudou o nosso coração, que mudou o nosso destino, que mudou a nossa história, que mudou, ó Deus, o nosso propósito de existência. E agora nós podemos te bendizer, te louvar, por quê? Porque o Senhor não apenas nos fortaleceu, mas o Senhor nos deu um novo propósito, um novo ministério, Pai, e que esse ministério possa alcançar os corações. Que esse Evangelho nos permita, ó Deus, ser um espelho teu, uma testemunha tua. Que essa palavra produza frutos de 30, 60, 100 por um nos corações, porque o Senhor nos chamou para ser tuas testemunhas, porque bem sabemos que nessa caminhada do Evangelho, nós não estamos sozinhos, mas o Senhor está conosco, aleluia. O Senhor é que opera em nós e através de nós, por isso seja feita a tua vontade, hoje e sempre, Pai, em nome de Jesus, amém.